Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Você está bem? Vai ficar melhor. Glória a Deus. Então, vamos orar. Queria que você orasse. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças pela tua palavra. Queremos te render graças, Pai, por essa manhã. Queremos te render graças, Pai, pelo o teu auxílio, pelo Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós, Pai. Pela igreja, Senhor. A sua palavra diz, Pai, que a sua igreja, Senhor, ela está aqui nessa terra para fazer a diferença. Nós queremos, Pai, te render graças porque nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos membros uns dos outros e nós queremos te agradecer, Pai, por esse lugar. Porque nós temos esse lugar, Pai, para congregar, para estar em comunhão uns com os outros, Pai, para aprender mais do Senhor. Nós nos alegramos, Pai, por essa manhã, Pai, por receber da sua palavra e por entender, Senhor, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, Pai, aquilo que nós podemos em você. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que saudade de ministrar nessa igreja, irmãos. Obrigada, gente. Que coisa boa. Como é bom nós estarmos aqui. Amém? Como é bom nós compartilharmos daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu ministrei essa palavra lá no Verbo da Vida Bom Jardim. E eu tinha outras coisas para falar, mas o Senhor falou para que eu ministrasse novamente. Amém? E o título dessa mensagem aí para o pessoal da mídia, né? O poder conferido à igreja. Amém? Nós precisamos, irmãos, ter consciência que nós estamos vivendo nos últimos dias. Amém? Nós estamos vivendo no último tempo. Mas eu quero te fazer lembrar que você não está desassistido. Amém? Você não está sozinho. Você não é órfão. Amém? Deus diz, eu não vos deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai te guiar toda a verdade. Então, nós precisamos ter consciência que nós estamos nos últimos dias. Nós precisamos ter consciência que nós não somos órfãos, que nós não estamos sozinhos. Mas também que existe um poder que foi conferido a nós para esse último tempo, para esses últimos dias. E sabe, irmãos, aquilo que eu vou falar aqui não é novidade, não é algo novo, porque você já ouviu, né? Você que já fez o rema, né? E você que não fez ainda o rema, eu quero te estimular essa manhã a você fazer a sua matrícula no rema. Amém? Nós temos a matéria Autoridade do Crente, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso sentir para usar a autoridade. Mas nós aprendemos no rema que nós temos uma autoridade, essa autoridade é uma autoridade espiritual. Amém? Deus conferiu a nós, irmãos, como igreja e como indivíduo, um poder que opera dentro de nós. Uma graça que está sobre nós. Por isso que ele diz que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo, do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Deus não nos chamou para nós andarmos pelos sentimentos, pelos sentidos. Deus nos chamou para nós andarmos pela fé. E quando nós andamos pela fé, nós vamos andar conscientes daquilo que Deus conferiu a nós. Ele conferiu um poder, irmãos, e esse poder ele vai sobrepujar todas as coisas que estão ao nosso redor. Todas as circunstâncias, nós já somos mais do que vencedores, porque já existe um poder. Agora você não vai usar algo que você não sabe que você tem. Amém? Você nunca vai usar algo que você não sabe, que não foi do teu conhecimento que você tem, que alguém deu para você. Irmãos, qualquer coisa dessa terra que foi dada a você, não é maior do que aquilo que Deus depositou dentro de você. Amém? Tudo que Deus depositou dentro de você, irmãos, é eterno. Tudo que foi dado a você sobre esta terra vai passar, vai envelhecer. Mas sabe, aquilo que Deus depositou dentro de você, Ele está dentro de você. A Bíblia diz que os dons e a vocação do Senhor, elas são irrevogáveis.
Amém? E esse poder, ele foi conferido a nós, e nós precisamos, irmãos, ter consciência disso nesse tempo, nesses últimos dias, porque nós somos, né, a igreja, nós somos as pessoas, né, a geração que vai aguçar a volta do Senhor Jesus. Nós somos a geração, irmãos, que vai desejar a volta de Jesus. Essa é a geração que precisa desejar a volta de Jesus, que precisa entender quem ela é em Cristo Jesus. E nós aprendemos, né, no Rema, que Cristo é o cabeça. Nós somos a igreja. E que não existe, irmãos, você não pode chamar, a sua cabeça não chama um nome e o seu corpo chama outro. Não. Você tem um nome. E as pessoas olham para você e diz que exatamente o nome que você tem. Então, a mesma autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós. O mesmo poder que está sobre Jesus quando ele andou sobre esta terra está sobre nós. Amém? E eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Vamos começar por essa parte. Efésios, capítulo 1. Aleluia. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 16. Irmãos, você que tem costume de ler os livros do irmão Reagan, você vai ver que o irmão Reagan, ele fala muito a respeito desse testemunho, né? Ele dá o testemunho a respeito dessas orações que ele fazia, de Efésios, do capítulo 1, a partir do versículo 16, e também em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, que ele orava a respeito dele mesmo, para que ele tivesse consciência daquilo que ele era em Cristo Jesus. Eu quero ler com você aqui, porque Paulo, ele estava orando pelos irmãos de Éfeso, e ele diz assim: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, irmãos, Paulo estava orando por aqueles irmãos eram da igreja, eles eram crentes. Mas havia algo mais da parte de Deus acrescentado, para ser acrescentado na vida daquelas pessoas. O que era? Paulo orava para que aquele povo tivesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Aí ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Existe um poder, irmãos, e esse poder está dentro de nós. E esse poder foi conferido à igreja. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Foi dado à igreja. A Bíblia diz, irmãos, aqui, que o Senhor, ele deu esse poder. E além dele dar esse poder, a Bíblia diz que ele colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. Ou seja, debaixo dos meus pés e debaixo dos seus pés. A Bíblia diz aqui, irmãos, porque alguém pode perguntar: que poder é esse, irmã Mona Lisa? Que poder é esse, Senhor? É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele está dentro de mim, está dentro de você, está em movimento. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos, para que a gente não fique sem compreender aquilo que está acontecendo e sem usar essa autoridade espiritual que foi dada a nós.
Amém? Nós precisamos estar conscientes, porque você não é pouca coisa, não. Você é grande demais. Na verdade, irmãos, você é gigante. Eu estava lendo esse livro, né? E essas coisas começaram a vir à tona, porque eram coisas que eu já sabia. E esse livro ele é muito poderoso. Quando a verdade do poder desse nome realmente surgir em nosso coração, as pessoas irão dizer-nos hoje: há gigantes na terra. Aleluia! Sabe, irmãos, eu estava prestando atenção a algumas passagens na Bíblia, né? Quando você vai ver aquela passagem que fala de Davi, né? Que Davi, ele foi enfrentar o gigante, né? Que Davi, ele foi ousado mais do que os seus irmãos, né? Ele foi lá para o rei, diante do rei, disse que ia enfrentar o gigante. As pessoas, elas não acreditavam na capacidade daquele menino, porque, afinal de contas, ele ia enfrentar o gigante. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo chamava ele de gigante, menos Davi. Você não vai ver, nessa passagem de 1 Samuel, em nenhum momento, Davi chamando Golias de gigante. Aí a gente vê muitos pregadores dizendo assim: enfrente o seu gigante. Não sei o que é o seu gigante, você vai vencer o seu gigante. Se você falar que o seu problema, que a sua circunstância é gigante, você nunca vai vencer. Porque Davi venceu um incircunciso. Porque as pessoas, não, ele é grande demais. Nós não conseguimos enfrentar ele. Nós vamos ser escravos dele. Se eu enfrentar ele, eu vou perder. Mas quem é esse incircunciso? Quem é o povo de Israel? Os filhos de Deus. Quem é esse que não tem aliança conosco? Porque nós temos aliança com o Todo-Poderoso. Aleluia. E sabe, irmãos, eu quero te fazer consciente essa manhã. Gigante é você. Você é o gigante. Porque a Bíblia diz poder que foi colocado dentro de você. Você é o gigante. Se veja assim. E ele está dizendo aqui, eu achei tão poderoso, irmãos, já li esse livro, acredito que umas 10 vezes, sem exagero. Porque quando eu não estou lendo aqui, eu estou no áudio. Aí ele diz assim, ó: quando a verdade do poder desse nome realmente surgir em nosso coração, as pessoas irão dizer-nos hoje: há gigantes na terra. Por quê? Porque ao tomarmos posse da verdade a respeito do que realmente temos nesse nome, nós nos tornaremos gigantes espirituais, caminhando pela terra, conquistando todo tolo espiritual que ergue sua cabeça para se opor a nós ou nos atrapalhar. Quando nós temos, irmãos, a consciência que nós somos os gigantes e não a doença, não a circunstância é grande em nós, as pessoas, elas vão olhar para nós e vão dizer: existem gigantes na terra. Há gigantes na terra. Você é grande demais, irmãos. Você precisa se ver como Deus te vê. Porque você não é grande por causa de você, por causa da sua capacidade. Quantos de nós, irmãos, fomos ensinados na religiosidade que a gente não podia nada, que a gente não podia usar as armas espirituais?
Na verdade, irmãos, Deus ele nos ensina aqui que nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Ele diz, olha, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E você pode abrir a sua boca, porque esse poder ele está dentro de você, mas ele precisa estar em movimento. E esse poder ele só vai estar em movimento quando você abre a sua boca, quando você entende, eu tenho uma autoridade espiritual, e essa autoridade espiritual, ela foi dada a mim, ela foi delegada para mim. Amém? Jesus, ele não levou para o céu. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, mas ele não levou para o céu. A Bíblia diz, eis aí, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Né? E a gente aprendeu assim, eu vou expulsar um demônio, eu vou fazer alguma coisa do tipo, e aí vai vir uma seta contra mim. Não é? A gente aprendeu dessa forma, irmãos. Fala a verdade. Mas quando você lê lá em Lucas, ele diz assim, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Porque você está protegido, você está guardado. Você está com as armas espirituais. Aquilo que é dito lá em Efésios, no capítulo 6, irmãos. As armas espirituais, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é o escudo da fé. Você está armado para o combate. E eu quero te fazer lembrar, irmãos, você não vai perder esse combate, porque Paulo diz, é um bom combate da fé. É bom, Jesus já venceu, ele já foi para aquela cruz. Ele morreu, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E o mesmo poder que estava sobre Jesus, que está sobre Jesus, está qual é a plenitude daquele é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Eu quero te fazer lembrar de um outro versículo que fala assim, eu peguei uma versão diferente, Mateus no capítulo 16, versículo 18, que diz assim, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do abismo nada poderá contra ela. Aleluia! Tem outra versão que fala, e as portas do abismo nem a morte poderá vencê-la. Nem a morte poderá vencê-la. Nada. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada, irmãos, pode parar você. Nada, absolutamente nada pode intimidar você. Você sabia que existe espírito de intimidação tentando barrar você, tentando parar você, mas sabe de uma coisa, quando você tem consciência dessa autoridade espiritual, você vai se erguer, você vai se posicionar. Não tem essa história de se balançar para lá e para cá, não, irmãos. Nós estamos firmados num fundamento, e esse fundamento é Cristo. Aleluia. Nada contra enfraquecer. Mas sabe de uma coisa? Paulo diz, digo fraco, eu sou forte. Nós somos da fé. Amém? Não é dizer, irmãos, eu já fiz o rema, eu concordo com aquilo que tudo que é dito no rema. Não é, irmãos. É você usar da autoridade mesmo. Não é você dizer, eu conheço, eu já sei, irmão Análise, daquilo que você está falando. Mas você está usando? Você está exercendo? Eu tenho 2 anos de rema, eu fiz escola de ministro, eu fiz... Não sei. Mas você está colocando em prática? É por isso que nós congregamos, irmãos, porque a gente precisa trazer novamente a nossa mente esclarecida, aquilo que nós já temos em Cristo Jesus, porque muitas vezes a circunstância vem contra nós para nos intimidar, como o gigante Golias estava lá, 40 dias. Dá-me um homem para lutar contra mim. Traga-me um homem para lutar contra mim. 40 dias. Até que se levantou um menino ousado na fé e disse, quem é você? Quem é você? Irmãos, Deus quer que nós cheguemos ao ponto do diabo se materializar, se manifestar
diante de nós e nós dizermos como aquele escritor, é só você? É só você que chegou? Porque ele sabe, irmãos, o diabo sabe quem nós somos. Agora, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus? O diabo sabe desse poder. Ele é um ser espiritual. Ele sabe que a autoridade está conosco. Ele pode ter algum poder, irmãos, mas a autoridade está conosco. Aleluia! Aleluia! O diabo não pode nos intimidar, irmãos. O diabo não pode intimidar aquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer. O diabo não pode trazer espírito de intimidação para barrar o teu chamado, para barrar aquilo que Deus chamou para fazer, para barrar o teu ministério. Ele não pode te parar. Quando você está consciente dessa autoridade espiritual, irmãos, você se levanta como um gigante, olha de cara a cara. Olha na cara dele e diz: diabo, você não vai me barrar. Aleluia. Porque eu sei quem está dentro de mim. Amém. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós somos chamados para nós exercermos essa autoridade. E a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Né? Por isso que nós aqui façam rema. Porque a Bíblia fala lá em Oséias, o meu povo tem padecido porque lhe falta o entendimento, lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas, irmãos, têm perecido, têm se intimidado, têm parado, porque não conhecem quem elas são em Cristo Jesus. Então, nós precisamos conhecer a palavra. E a Bíblia diz assim, ó, Salmo no capítulo 91, Salmos 91, 14, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei em um alto retiro, porque conhece o meu nome. Quero ler uma outra página aqui. Esse livro, ele é viciante, viu, irmãos? Sabe, se as pessoas realmente entendessem a Bíblia e acreditassem no que ela declara, iria entusiasmar-se mais. Quando a palavra é real para você, não há como evitar o entusiasmo com as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. Quando você confia na palavra com o coração, na verdade está crendo no poder do nome de Jesus. E nele permanecerá. Aconteça o que acontecer, perdas ou ganhos, altos e baixos, nada irá afastá-lo ou distraí-lo, pois você sabe que tem a resposta e a possui antes mesmo de que ocorra, porque tem a palavra em seu espírito e não apenas em sua mente. Quando você se apega ao Pai e à sua palavra, ela se apegará a você. Muitas pessoas queixam-se de não ou se sentem como se eles tivessem abandonado. No entanto, a única razão para sentirem como se o Pai as tivesse deixado é porque elas deixaram o Senhor e a sua palavra primeiro. Não permaneceram nela, então o Altíssimo não agiu na vida delas. Ele não as deixa, mas não opera sua palavra, onde não é bem-vinda. Deus é gentil. Geralmente, uma pessoa gentil não permanece em lugares onde não é bem-vinda. Sei que se estivesse na casa de uma pessoa e percebesse que ela não me quisesse lá, iria embora bem rápido, pois não gostaria de ficar em um lugar onde não fosse bem-vindo. Agora, porque uma pessoa não está honrando a palavra de Deus, nem permanecendo na fé, não quer dizer que Deus, Jesus ou o Espírito Santo irão abandoná-lo. O Espírito Santo continuará tentando, persuadindo-a, ensinando-a e tentará fazer andar à luz da palavra. Ela tentará estabelecer uma relação com a pessoa. Ele está dizendo aqui, irmãos, que muitas vezes a gente abandona os princípios da palavra. Buscar. Amém. Permanece naquilo que Deus te deu. Porque muitos de nós achamos assim, a palavra de Deus não está.
colocar a palavra e dizer, Paulo falou, o pastor João Roberto fala, na minha vida. Está acontecendo mesmo que você é mais do que vencedor? Está acontecendo mesmo que as circunstâncias têm se levantado contra a sua vida e elas não são páreo para você? É nesse ponto, irmãos, que Deus quer que nós cheguemos. É nesse ponto. E sabe, irmãos, talvez você pense, né, irmã Monalisa, eu sei que existe um nome sobre todos os nomes. Irmãos, o nome de Jesus, ele não perdeu o poder. O nome de Jesus não perdeu a validade. O nome de Jesus, irmãos, não tem prazo de validade. Para botarmos o valor que nós quisermos. Mas sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Seja ousado em colocar o valor que você quer. Porque Jesus assinou. E todas as vezes, irmãos, porque a Bíblia diz assim, que nós precisamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, irmãos, é certo que nós vamos receber os nossos pedidos, as nossas respostas. O irmão Kenneth Hagin, ele fala aqui, que ele diz que certa vez ele estava em uma corrida de moto, e ele diz que muitas vezes nós não temos tempo de orar, por conta daquela circunstância que está acontecendo. E ele quase sofreu um acidente, irmãos, e Deus deu livramento, porque ele simplesmente disse, Jesus, 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 Jesus. E ele ia cair num abismo, e novamente, ele tornou, a moto dele voltou para a pista. Porque ele simplesmente chamou o nome de Jesus. Essa, irmãos, é a consciência que nós precisamos ter nesses últimos dias. Porque muitos de nós não vai ter tempo para orar em nome de Jesus. Quando você fala o nome de Jesus, irmãos, ambientes mudam. Circunstâncias mudam. O diabo tem que correr, irmãos. Os demônios têm que correr. Porque não é por causa de você, não é por causa da sua capacidade intelectual ou natural, mas porque você entende o nome que está acima de todo nome foi me dado. Aleluia! Vamos ler outro versículo. Lucas, no capítulo 19, versículo 19, capítulo 10, diz assim, eis aí eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E aqui no versículo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, Paulo escrevendo essa carta, ele diz assim, falando a respeito de Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmãos, os homens eles podem ter as armas naturais, mas essas armas naturais elas podem funcionar aqui na terra. Mas o nome que foi dado à igreja, o nome de Jesus, que foi colocado acima de todas as coisas, ele funciona nos céus. Você imagina, todos os anjos, ao ouvir Jesus, eles se dobram. Na terra, o que você precisa, irmãos, o que você quer.
Sabe que nem tudo se resolve com dinheiro, mas tudo se resolve com o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, irmãos. Ele diz aqui, o irmão Kenneth Hagin, ele diz aqui, se você, por acaso, não tiver dinheiro, você pode chamar dinheiro em nome de Jesus. Dinheiro venha em nome de Jesus. Aleluia. Se você tiver... Morreram de Covid, com tanto dinheiro no bolso. E elas não tinham o poder do nome de Jesus. Elas não conheciam o poder do nome de Jesus. Se elas tivessem consciência, se elas conhecessem, esse nome que tem poder, levanta o caído, levanta o doente. Aleluia. Se você estiver doente, irmão, você pode usar o nome de Jesus. Ai, irmã Monalisa, eu ouvi falar do nome de Jesus, eu recebi Jesus ontem. Jesus e circunstâncias, elas precisam você. A doença precisa se dobrar diante de você. Você pode, irmãos, ver o seu vizinho brigando e você declarar em nome de Jesus, pare agora, Satanás, as tuas obras sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, pare agora. Aleluia. Os demônios, irmãos, eles reconhecem porque eles foram derrotados. Eles foram derrotados. E eu quero te fazer lembrar algo, irmãos. Não é porque você usou e não funcionou, é porque você não exerceu fé. Céus, na terra e debaixo da terra. Onde você estiver, irmãos, não importa o abismo que você esteja, se você clamar o nome de Jesus, esse nome ele vai te salvar. Aleluia. Aleluia. Não fique indiferente, irmãos. Aleluia. Aleluia. Agora o que acontece? Nós precisamos ter conhecimento. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2. Vamos abrir lá. 2 Coríntios. No capítulo 2, no versículo 14. Aleluia. Porque sabe quem é. Que sabe porque sabe em quem confia. Conhecimento. Revelação. Você vai crescer na graça. Você vai crescer na paz. Tudo pode estar um caos ao seu redor. Mas se você tem conhecimento, você tem paz. Se você tem conhecimento, você fica tranquilo. Como Pedro lá na prisão, né? Que no outro
não, irmãos. Ele disse, eu não vou morrer. Hoje não. Amanhã também não, eu não vou morrer. Tudo é questão de você ter uma palavra. Quando você tem uma palavra, irmãos, o diabo, a circunstância, os levantes de Satanás, as ameaças, não pode parar você. Porque você tem uma palavra. Por quê, irmãos? Deus, ele não trabalha fora da sua palavra. Sempre tem que haver uma palavra da parte de Deus no seu coração. Uma revelação da parte de Deus no seu coração a respeito da sua vida mesmo. Aleluia. Aleluia. Ele confiava no Senhor, ele não se apoiava no seu próprio entendimento. Ele estava ameaçado, ia morrer no outro dia. Aleluia, mas ele lembrou dessa palavra. E isso aconteceu na vida de Pedro. Deus sempre vai me conduzir em triunfo. Não é a hora de eu morrer. Eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. Você pode dizer isso, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor, porque eu tenho uma palavra no meu coração. Eu tenho uma revelação. Irmãos, quando você tem uma revelação, o diabo não pode roubar essa revelação dentro de você. Você vai correr nela, você vai avançar nela. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. O poder do nome de Jesus é também contra as forças ocultas. Deixa eu te lembrar, irmãos. Deus, ele tem um plano na tua vida. Mas o diabo também tem planos. Sabe que existem armadilhas contra a nossa vida? O diabo planeja. O diabo tem umas armadilhas querendo fazer com que a gente caia. Mas sabe de uma coisa? Existe uma palavra que diz assim. Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. O que o profeta Isaías está falando aqui? Rapaz, usa da tua autoridade. Você vai condenar. Você vai se levantar em ousadia e você vai dizer: diabo, pare. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não é Deus que vai te defender, irmãos. É você que vai abrir a sua boca e você vai falar. É você que vai ousar. Porque quando você abre a sua boca, irmãos, é como se Deus estivesse abrindo a própria boca dele. É a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. É você falando, irmãos, e as coisas acontecendo. É você falando e desfazendo as obras de Satanás contra a tua família, contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o teu ministério. Nenhuma arma, seja ela mais forte que seja, nenhuma arma forjada contra você e contra mim vai prosperar. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Sabe que quando você está orando, quando você está usando a autoridade espiritual, você está servindo a Deus? Você está acreditando nele, irmãos. Você está dizendo: Senhor, aquilo que você disse ao meu respeito, na tua palavra é verdade. Eu acredito em você. Eu creio em você. Eu me posiciono nessa verdade da palavra. E eu uso as armas que você me deu. Porque você é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos honrando a Deus, irmãos. Nós estamos honrando ao Senhor. Porque tudo que foi escrito, irmãos, foi para o nosso ensino. Tudo que foi escrito foi para nós usarmos. Para nós nos posicionarmos. Ei, fraco não, irmãos. Não fica como aquele bicho lá, né? Tô fraco. Não, você não é fraco. Você é forte. Não, você não é pequeno. Você é gigante espiritual. Você é um gigante espiritual. Você precisa se posicionar, irmãos, nesses dias. Vai haver uma prestação de contas. Aleluia. Nós vamos estar cara a cara diante do Senhor.
E Ele vai nos cobrar daquilo que Ele escreveu em sua palavra, daquilo que Ele deixou escrito em sua palavra, porque Ele diz que nós precisamos ser praticantes da palavra. Não é somente, irmãos, estar aqui no culto, congregar, receber uma palavra. Não, nós precisamos fazer alguma coisa com essa palavra, irmãos. Precisamos movimentar esse poder que está dentro de nós. Porque você é grande demais. Amém? Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Eu quero ler também uma outra página desse livro. Se você puder comprar ele, vai ser muito bom. Amigo, você e eu também temos esse nome, que acaba com a doença, enfermidade, que coloca um fim na pobreza. Aleluia. Homem ungido, viu? Pelo amor de Deus. Além disso, o nome de Jesus irá posicioná-lo acima de todas as coisas e colocar o sorriso em seu rosto e um cântico em seus lábios, a dança em seu coração e o saltar em seus passos. Esse nome pertence a nós. Quando não tiver dinheiro, você tem um nome. E esse nome proverá algum dinheiro para você. Oh, aleluia! Quando estiver doente, você tem esse nome, que irá recuperar a sua saúde. Quando estiver cabisbaixo e se sentir um nada, você possui um nome, o qual o tirará dessa monotonia e o livrará da depressão. Ele porá o fim ao desespero e fará os seus pés saltarem. Aleluia! Precisamos tomar posse disso. Esse é o segredo. Aleluia. É a chave de todas as coisas de que necessitamos. Temos o direito e o privilégio de usar esse nome. Todo o poder investido nele e toda a autoridade dada a ele pertence a nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele deixou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tudo o que você precisa, irmãos. A solução não está na conta bancária. A solução não está na farmácia. A solução não está nos agiotas. A solução está no nome, que está acima de todo nome. E esse nome foi dado à igreja, irmãos. Quanto poder nós temos. Se você vê, irmãos, na Bíblia, a Bíblia diz assim, lá em João, no capítulo 1. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um tipo de poder. Aí você vai ver lá em Atos, o mesmo poder que fala lá em Atos, o poder que está em Atos, no capítulo 2, não é o poder, irmãos, que está escrito em João 1,12. Aquele poder lá é a capacidade, a habilidade, a competência. E o poder de Atos, que quando aqueles irmãos estavam lá e eles receberam o poder, e eles foram revestidos de poder, e eles oraram em outras línguas, aquele poder é o poder dunamis. É um outro poder. Estava orando e Deus me falava sobre isso. Aí, você vê em Efésios, você vê em Lucas, que a gente acabou de ler, outro poder. O poder que é dado a nós, a igreja, o poder que há no nome de Jesus. Aí eu estava pensando, meu Deus do céu, nós somos os superpoderosos. Nós temos poder de sobra, irmãos. Não existe, irmãos, espaço para a gente estar cabisbaixo. Não existe espaço para a gente estar desanimado. Existe poderes, poderes e poderes. Meu Deus do céu. Você foi chamado para andar
em autoridade sobre essa terra, porque existem vários tipos de poderes. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar outros poderes. Eu encontrei esses. Mas nós somos as mulheres superpoderosas. Nós somos os homens superpoderosos. Aleluia. Eu acho que aquele desenho foi inspirado na Bíblia. Mulheres superpoderosas, que vão avançar, que vão enriquecer, que vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Aquelas mulheres, irmãos, que sustentaram a Jesus, eu acredito que elas compreenderam aquilo, que mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Mulheres superpoderosas, homens superpoderosos. Pedro compreendeu, porque a Bíblia diz que lá em Atos, depois que ele recebeu, que ele foi revestido de poder, a Bíblia diz que ele ganhou 3.000 almas para Jesus. E aquelas pessoas, irmãos, elas foram revestidas de poder, o mesmo poder que estava sobre a vida de Pedro. Um pescador, um homem fedendo a peixe. Jesus o encontrou e revestiu aquele homem de poder. E esse poder está em mim e em você. O poder de filho. O poder de orar em outras línguas está dentro de você. O poder da autoridade que há no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Aleluia. É tão interessante, irmãos, porque você vê lá em Efésios, quando ele fala que esse poder ele foi conferido a nós. Ele deu o poder e ele colocou tudo, os demônios debaixo dos nossos pés. Meu Deus, é muito poder, irmãos. Eu fico impactada. Como Deus é maravilhoso. Aí ele diz aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, diga em meu nome. Jesus falando, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Você não precisa se preocupar, irmão. Se alguém está enfermo, você vai e ora, você fica com medo. Não, irmãos. O nosso papel é crer. O poder é dele. Amém? O nosso papel é impor as mãos sobre a vida das pessoas, irmãos, e esse poder que Deus conferiu a nós vai se manifestar e vai trazer, irmãos, vai suprir a necessidade daquela pessoa que ela está precisando. Aleluia! Eles ficarão curados. Não tem nada a ver conosco, irmãos. Tem a ver com o próprio nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus é poderoso. E nós também. Amém? Que você, essa manhã, saia desse lugar consciente que você é igreja, que você tem esse poder, que esse poder foi conferido a você, que você tem vários tipos de poderes. O poder de ser filho, o poder que ele conferiu à igreja, o poder que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Deus te deu esse nome e você pode usar esse poder. O revestimento de poder, que é a oração e outras línguas, irmãos, são equipamentos que Deus já colocou dentro de nós, em nossas vidas. Nós não vamos vencer, irmãos. Nós já somos vencedores. Nada que vier contra as nossas vidas é maior do que aquilo que está em nós. Nada, absolutamente nada. Se você estiver consciente, se você crer na palavra do Senhor, se você começar a ter conhecimento, irmão, se debruçar nessa palavra, a estudar essa palavra,
Se você precisar fazer o rema, faça o rema de novo. Nós temos aí a Alumni. Você pode se cadastrar, você pode ser um associado à Alumni. Faça o rema de novo, irmãos. Não é vergonha, não. Amém? Para que você aprenda, para que você esteja consciente. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava dando, eu estava prestes a dar a matéria a autoridade do crente, o bem adoeceu. Eu já sabia dessa matéria. Eu tinha me formado em 2008. E eu pensei em minha alma, nos meus pensamentos, em desistir, em não dar essa matéria. Mas, sabe, eu comecei a entender, irmãos, que Deus queria que eu olhasse para aquela palavra e eu aprendesse novamente. Que eu estudasse, que eu trouxesse à memória aquilo que me traria esperança. E sabe o que fez com que Ben recebesse a cura? Sabe o que foi com que Ben estivesse hoje sem sequela, está vivo hoje sem sequelas? Anda, corre, vê, como nós vemos aí o testemunho do Ben. O Ben é um milagre. Porque eu entendi que eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos. E o diabo, irmãos, não pode tocar na vida dos nossos filhos. Com doença, com enfermidade, não pode. Eu sou uma autoridade espiritual e o diabo sabe disso. Agora, se eu não tivesse usado, irmãos, nada iria acontecer. O poder estava guardado aqui, ó. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas eu precisava estar consciente. E eu estava consciente naquela época. E porque nós estávamos conscientes da autoridade espiritual que foi delegada a nós. Hoje nós podemos ver o testemunho. Hoje nós vemos o testemunho. E na época Deus falou, lá no Salmo 147, eu tinha aquela palavra, irmãos, no meu coração. Deus abençoou os teus filhos dentro de ti. Aleluia. O meu filho é abençoado. O meu filho, ao nascer, ele já nasceu abençoado, porque Deus, ele não esperou ele nascer. Deus, ele já conhecia o bem desde o ventre. E ele abençoou o meu filho dentro de mim. E o diabo não pode roubar isso. Porque não foi isso que ele deu. O diabo não deu isso para nós, irmãos. Então, ele não pode tomar. Quem nos deu foi Deus. A bênção do Senhor não é do diabo. Está escrito. E eu me agarrei àquela palavra, irmãos. Se você tem uma palavra, irmãos, o diabo não pode roubar a tua bênção se manifestar. Não pode, irmãos. Eu me agarrei àquela palavra. Senhor, o Senhor abençoou Benjamin dentro de mim. Ele já é abençoado. E essa enfermidade, essa doença não vai ter legalidade sobre a vida dele. Todos podem dizer, cega, aleja, fica doido. Mas não vai ter legalidade sobre a vida dele. Porque a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. Aleluia. Conhecimento, irmãos. Conhecimento. Nós não somos melhores do que você. Paulo não foi melhor do que nós. Pedro não foi melhor do que nós. Mesmo poder que foi delegado a Jesus como filhos, foi dado a nós. Aleluia. Ele não veio por causa dele. Ele não estava aqui por causa dele. Ele estava aqui por causa de nós. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. O verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Unigênito. Aleluia. E nós somos os irmãos de Jesus, nós temos o mesmo poder, nós somos a igreja. Nós somos muita coisa, irmãos. Você pode dizer, irmão, você se acha. Se acha também. Porque você é. Se você não se achar, é porque você não sabe o que você tem, o que você é. Se ache. Porque Deus nos deu todas as coisas que diz respeito a essa vida e a piedade. Então,
trate de usar. Amém? Porque quando você vê lá em João capítulo 14, 15 e 16, você vai ver sendo falado a respeito do Espírito Santo, Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Aí você lê lá João 16, 33, Jesus terminando. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Por que Jesus passou pelas aflições e ele venceu o mundo? Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver. Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Comunhão com o Pai. Ele venceu todas as coisas, irmãos, porque ele observava aquilo que Deus falava para ele. Então, você, como filho, precisa fazer o mesmo para vencer. Amém? Para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus, irmãos, porque você é simplesmente imparável. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai, por essa palavra que é tão poderosa, que está em nós, Pai. Nós decidimos nessa manhã nos apegar à sua palavra, Senhor. Porque o Senhor está conosco, Senhor, e nós precisamos estar mais conscientes daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que nós somos, Pai. Porque a sua palavra, Senhor, foi enviada para nos sarar e nos curar e nos livrar daquilo que é mortal. Nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela tua unção, pela sua graça, Pai. Porque nós não vamos viver dias piores, nós vamos viver dias melhores. Porque nós estamos aqui, Pai, para fazer a diferença. E o poder foi conferido à igreja, Pai. E a sua palavra diz que nós somos plenos em você. Nós somos, Pai, a igreja, Pai, que o inferno não pode prevalecer, Pai. Obrigada, Senhor, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Nós não vamos enfraquecer, nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder. Nós vamos viver, Pai, os melhores dias das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo conhecimento, pelo esclarecimento, pelos olhos do nosso entendimento, Pai, iluminados para que nós possamos entender a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelo nome que está acima de todo nome, Pai, que foi dado a nós, Pai. Obrigada, Senhor, pela autoridade espiritual que o Senhor conferiu a nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque a autoridade, o nome de Jesus, o poder que o Senhor colocou em nós não tem prazo de validade, Pai. Nós somos gratos a você, Pai, porque o Senhor diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos te agradecer, Pai. Nós estamos, Pai, animados, avivados para viver os próximos dias, Pai, porque os dias que estão à nossa frente são os melhores dias que nós vamos viver, Pai. Nós viveremos, Pai, a tua graça se manifestará na nossa vida, Pai. Aquilo que nós experimentamos, Pai, nos últimos dias não se compara. Não se compara, Pai, aquilo que nós vamos viver nos próximos dias, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro todo o espírito de opressão e de depressão caindo por terra, em nome de Jesus. Eu declaro toda tristeza, todo desânimo caindo por terra, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus toda frieza, toda fraqueza espiritual caindo por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para nós sermos avivados. Avivados, animados, aleluiados. Oh, porque nós temos tudo, Senhor, tudo, Pai. Obrigada, Senhor, nós te rendemos graças em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Com o microfone é melhor, né? Glória a Deus.
Que bênção, que palavra poderosa, meus irmãos. Aleluia. Sempre eu falo isso, que nós precisamos ouvir as mesmas coisas. É necessário. Amém? Aleluia. Mas nós queremos saber se alguém nessa manhã quer receber Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida. Se você está aqui e ainda não fez isso, você precisa fazer. Amém? Por que, pastor, eu preciso fazer? Porque Jesus morreu por você. Morreu no seu